relação de poder, fazer essa percepção. A descoberta do instrumento, né, do osso como instrumento que poderia ser usado para matar o animal na hora que ele pensa, né, no javali caindo e tal, se tornou aquele grupo, tipo, um mostrou ao outro aquilo que se tornou mais forte contra os que não tinham uso do instrumento, que foi o que realmente... Acho que é também caráter social, né, de todo qualquer técnica, de todo qualquer... Sempre um grupo vai avançar enquanto o outro vai deixar de existir. Ou pelo menos... Eu acabei de pensar, não vou fazer isso não. E falei, não, assim, eu acho que um grupo não vai deixar de existir. Ali tem um fosso no meio, né? É um terreno árido, deu para perceber que é um terreno árido, pouca alimentação, é um único ou segundo momento que rapidamente apresenta ali aquele fossozinho de água, então não tem água no lugar, e tem dois grupos. Um grupo que já estava lá e um grupo que quer estar ali e para utilizar a água. E aí há a disputa da água. Eu acho assim, quando você coloca consequentemente vai deixar de existir, que eu faço a observação. Estou falando que você está errado, não. Só eu faço essa observação. Consequentemente, um grupo não precisa deixar de existir. Um grupo pode não beber água. O outro grupo que está com o instrumento que você identificou, ele vai poder se destacar para defender a utilização daquele uso de água. Mas isso não significa obrigatoriamente ou consequentemente que o outro grupo vai ser exterminado por esse grupo. Pode ser exterminado por não beber água ali e não conseguir outro lugar para beber água. Mas eu acho que o instrumento não está a priori para exterminar o outro grupo. Mas justamente isso, eu acho que eu não coloquei bem a questão do deixar de existir, né? Quer dizer assim, que se eles não conseguissem justamente, como não iam conseguir ali, se não conseguisse água em outro lugar, tipo assim, deixariam de existir. Porque realmente não tem como saber se eles migrariam para outro lugar e lá conseguiriam água. Aí já é Mad Max. O que mais? Acho que passa também assim, a questão do aprender, né? De como passar ao indivíduo certas atitudes. Ensinar mesmo, a questão do ensinar. Ele ensinou aos outros indivíduos do grupo dele a forma como matar, utilizar o instrumento. E de certa forma ele utilizou para conseguir a sobrevivência do grupo dele. E, inclusive também ensinou a violência, né? Você vê a questão da violência também no grupo, né? Porque ele derrubou, tem dois ali. Um derrubou o líder. Na discussão, durante o embate, ele derrubou primeiro e veio o outro e bateu, né? Bateu nele. E você vê que ele estava ali exatamente para matar mesmo. Para matar mesmo. Porque ele queria que fosse uma forma de ensinamento ao outro grupo. Tipo, eu tenho como garantir minha sobrevivência e tipo, sou mais forte que você, estava passando isso. Sou mais forte, meu grupo é mais forte que você. E era uma forma de passar a ele que não fizesse aquilo, porque provavelmente aconteceria a mesma coisa. Então acho que é essa ideia, né? Do ensinamento. Mais alguém? O segundo que ficou naquela Sim, assim, tá. o que é? Acho que o debate é esse mesmo, né? A gente poder encontrar alguns elementos nessas imagens, nessa figuração aí. E, assim, a grande chave para mim da discussão, talvez tenha passado despercebido, não sei, porque no primeiro filme tem a história da espaçonave, né? Talvez pelo meu corte brusco. Então, essa ideia de poder dominar a natureza, dessa relação do ser humano com a natureza, acho que você falou um pouco isso, né? Bom, agora ele descobriu que aquilo ali tem uma função. Então, o que
que teoria é essa? Né? Quem fala sobre isso? Dessa chave do macaco, ele chegar a poder dominar essa relação com os instrumentos e transformar a humanidade, chegar ao ponto de podermos colocar umas personagens no espaço. Então, para mim, a grande sacada seria essa, né? A gente poder pensar nessa evolução da humanidade a partir desse contato com a natureza e dessa transformação dessa natureza que pode levar a esse processo de transformação bem mais amplo, como data show, computador, cadeiras e tal. Celular, né? Confirmadora. Então, quem produziu isso? Quem produziu essa relação? Quem produziu isso? Quem foi que estabeleceu essa relação? O ser humano, né? Então, nessas relações sociais, de trabalho, como o Hector chega também. Então, quando o Hector fala de trabalho, está falando da questão essencial da discussão. Né? Que aí, por isso que eu falei, bom, vou trabalhar com materialismo de fala dialética. Eu vou tentar me aproximar das ideias de Marx para poder compreender o que nós somos hoje e para onde nós vamos com esse debate. Essa é a minha posição, assim, de poder compreender a partir desse viés histórico essa realidade social que nós vivemos e poder compreender as contradições, a totalidade, o processo histórico, etc. Então, esse olhar do sujeito, da imagem, é um pouco freiriano também. Não sei se vocês têm acesso a Paulo Freire na graduação, se vocês leem Paulo Freire, se tem. Eu também tenho um pouco disso, né, do olhar do sujeito. Então, de repente você está numa turma de ensino médio, uma turma de escola pública e tal, e precisa estabelecer esse diálogo com o teu aluno, e a primeira dica que eu dou é tentar fazer esse apanhado. Quem são esses sujeitos? O que eles pensam? Como é que eles compreendem essa realidade concreta? E de repente um trecho do filme e tal. O Sarafina foi meu professor da graduação que passou para mim. E a partir disso ele começa a estabelecer um diálogo, né, de poder, ou seja, quem são os sujeitos que estão aqui? Como é que eles compreendem essa totalidade, essa realidade? Como é que eles compreendem? Por um momento parece que a violência está mais presente no nosso imaginário. Eu acho que foi o assunto mais tocado. Também puder, você liga a TV, né? Você liga a TV, está lá, TV Correio, não sei o quê, TV Globo, TV Bandeirantes, está lá mostrando a morte, tal. Né? E talvez isso também escamoteie um pouco. Lógico que tem que fazer essa discussão, mas se afasta um pouco desse concreto que nós vivemos, ou dessa formação histórica enquanto sujeitos. Então, é mais para provocar mesmo. E o segundo filme, talvez ele tenha essa perspectiva de iniciar esse diálogo sobre as correntes pedagógicas, sobre a educação. Então, o Hector matou, está lá. Apartheid, África do Sul, o negro oprimido, né? Então escola para branco, escola para negro, banco para pobre, banco para negro, ônibus para branco, ônibus para negro. Vocês devem ter acompanhado isso, é uma história recente do Apartheid, nossa novela. E a gente tem isso aqui, Sistema Único de Saúde para quem não tem condição e Unimed para quem tem. É um apartheid sistemático do... Então, inicia aquele trecho inicial lá da tabela e tal, e aí você pega um pouco dessa realidade, ou seja, a escola servindo como instrumento de dominação. Porque durante muito tempo a nossa ação pedagógica ela também estava vinculada a isso. Se a gente for pegar Bourdieu, Althusser, Passeron, são teóricos que vão falar que essa escola ela apenas reproduz o que a sociedade dominante está querendo. Então, com todas as suas limitações da teoria, essa forma de pensar a educação também ficou muito presente aqui no Brasil, década de 70, 80, né? Essa resistência francesa, os teóricos franceses também chegaram no Brasil. E a grande sinuca de bico, né, para tentar ser didático, seria essa. Porque o desenrolar do filme ele mostra essas duas proposições. Os negros que estavam resistindo contra aquela escola que estava criando a dominação cultural, da macroestrutura, como ela colocou. E qual era a proposta desses caras? Era destruir a escola. Se a escola estava oprimindo a gente, se os conteúdos escolares estavam oprimindo a gente, por que eu vou querer essa escola? E até a controvérsia com a construção da cultura deles, porque você está impondo um sistema cultural diferenciado. Ainda é um modelo que não foi... Isso. E eles já sabendo que estão sendo dominados, eles falam, olha, uma forma da gente suprimir isso é direto na origem, na fonte do modelo deles que está sendo propagado. Porque se a gente receber esse modelo, ficaremos iguais. Sim. Ou mais submissos do que o que já acontece. Mas assim, sabemos o que eles querem. Sabemos o que eles querem.
E aí o contraponto, o outro contraponto é o Uri Gopler, né, que faz a professora resistência, que está lá, não vamos destruir a escola, vamos para a escola. Vamos dentro da escola tentar formar uma legião aí de pessoas que vão resistir a essa... Vou lembrar desse filme, já vi esse filme já. Você atua também formado por uma teoria como a de Bourdieu, dificilmente você vai ver um espaço para qualquer possibilidade de mudança dentro da escola. Então, por outro lado, mesmo se você faz uma leitura no Brasil sobre o sistema educacional e você pensa, você está numa licenciatura, vai atuar como professor, se você não tenta compreender o espaço da escola pública como um campo aberto de disputa, de experiências contra-hegemônicas, né? Também fica meio difícil de você pensar sua profissão, assim. O debate na sociologia, falo de sociologia, mas acho que se aplica a outros. É muito interessante, porque você, num nível mais simplório, o debate é que tem que ter sociologia porque é importante, nosso conhecimento é importante, vai mudar. Tendo sociologia na escola, a gente garante uma parte nossa, mas... Sim, mas isso é empobrecedor, porque na prática você inserir um monte de gente formada e a estrutura da escola pública, você não se enxerga lá dentro como um ator, um processo dinamizador de repensar, de recriar, repensar a própria educação, as próprias políticas educacionais, as práticas pedagógicas, é empobrecedor do ponto de vista profissional, né? Assim. Então, mas eu trago isso para o debate, né, para provocar, assim, o Hector já deu uma tacadinha, então não estou me colocando como estruturalista, como e tal, né? Eu trouxe para provocar, até porque também não concordo, é justamente instigar vocês a pensar, bom, então, é a metáfora, né? Você está trabalhando ali, o queimar, destruir a escola também não é o professor que não dá aula, que está ali de repente no sindicato, a gente tem muito isso na década de 80, né? Muito presente, os caras estavam lá no sindicato, na sala de aula era uma bosta, era uma merda, não fazia nada e tal. Você tem essa coisa também o cara estava absorvido por aquelas teorias. Que essa escola, essa universidade está representando o poder da burguesia e estou fora, velho. Não quero esse espaço, eu quero estar fora desse espaço para poder batalhar. E aí fica assim, será que essa pergunta ela morreu? Será que estamos na escola para transformar essa realidade social ou é preciso transformar essa realidade social para mudar essa escola? Então são questões também para a gente, lógico que pode ser até anacrônico já esse debate, já superado e tal, mas está muito presente ainda em alguns espaços, nos professores desmotivados, porque a tese do Bourdieu era essa, uma luta inglória. O sujeito está na escola para quê? Não tem resultado. A escola serve, a dominação por dentro, e aí o sucateamento da escola pública, o bate-sala do professor, a falta de condições de trabalho, então tudo isso, se pensarmos, ainda gera uma legião de sujeitos que vão estar servindo, não vão ter conseguido ter uma consciência mais crítica dessa realidade. E isso pode estar expresso aqui. Podia estar lotado, não está. Então tem a Rede Globo, tem o Forrozão de Plástico que está competindo com a gente, de repente. Tem duas questões a partir do segundo que veja, a questão que eu estou trabalhando no último ano, principalmente, até pela questão na prática, né? Na questão do regional. Né? E quando a gente vai para a filosofia tem essa cara. Né? Quando você falou, mas uma escola
nessas diversas comunidades. Né? Que pode ser na intenção mais emancipatória possível, mais progressista possível, de levar Marx, Hegel, Nietzsche, Bourdieu, né? e Deleuze e tudo mais. Aqui vai ter os dominantes de uma cultura local que vai ser atropelada, por exemplo, não é? Que vai ser violentada. Né? E aí, exatamente, a grande tensão é como é que ele estabelece esse equilíbrio entre não a reprodução da cultura local, que já tem mil problemas que já caem, né? O regionalismo burro, eu acho, não é? Meio antropológico, tem o antropólogo mais radical, né? A cultura local, como se fosse algo. E aí, acho que o conhecimento filosófico, com essa pretensão universal, acho que coloca em movimento essas questões, mas também não simplesmente uma tentativa de sufocar aquilo, mas deixar aquilo falar. Ou seja, e a maior dificuldade que eu vejo, quer dizer, e nós pensando como professores de filosofia, como é que aquele conhecimento local contribui para que eu pense Marx, Hegel, Nietzsche, né? Como é que a realidade do tenório me ajuda a pensar Platão? Esse movimento a gente não fez ainda. Eu acho que esse movimento a gente não fez ainda. Nem é estimulado a fazer. Acho que o Germinal, assim, falando do provedor de Germinal agora, porque acho que, lógico que é na França, tratando, mas a ideia assim de poder colocar essas ideias, por exemplo, de Marx, é a prova ali e tal. Então, a organização sindical, né, de repente lá na cidadezinha, ou seja, uma pessoa menor, de tal. E de papo rico. Sim, claro. O personagem mais importante é o anarquista que tem claro. Que é muito difícil. Mas é isso, né? Ele acabou, né? Detonando com tudo. Então. Mas é isso, assim, poder. Quando você consegue também, trazer um autor, independente de ser europeu ou não, tal, para essa realidade local e poder também agregar as pessoas, poder fazer com que as pessoas compreendam o poder de mobilização, de poder, mesmo que seja algo fracassado, né? Que ele sai lá da mina fracassado entre aspas, né? Então essa ideia de você poder estar dialogando com essa realidade e trazendo esses elementos para poder que essas pessoas se apropriem. Acho que é pertinente essa coisa de não focar, não impor. Porque se você não constrói uma tensão emancipatória pela simples assimilação de teorias que teriam um valor por si mesmas, tampouco você constrói contra, né? Contra o que a humanidade produziu de conhecimento e tudo mais. Acho que esse é um debate muito... Na antropologia é muito pesado mesmo, às vezes, esse tipo de situação, assim. E eu acho que a realidade da sala de aula traz, não posso dizer... Obviamente não deve suscitar muitas questões filosóficas, mas pra gente, sem dúvida, você vai se deparar com diversas questões antropológicas. Né? O professor que vem de uma determinada cultura, socialização universitária, determinada classe, se encontrando com um outro completamente diferente. Né? Essa questão de travar conhecimento com sujeitos que você está lidando é essencial. Né? E aí o grande nó da história, né? Assim, o grande nó dessa coisa que a gente chama de escolas crítico-reprodutivistas, né? Que vão estar reproduzindo o sistema social dentro da escola, inclusive, fazer com que o professor, fez com que o professor ao longo da história também perdeu um pouco dessa credibilidade nas concepções pedagógicas. E aí vem um lance com a pedagogia, né? Vem toda essa crise também pedagógica. E aí não sei se a filosofia, eu estava lendo as diretrizes de filosofia para vir para cá, e vi que tem um pouco desse debate que você sempre trouxe, né? Vamos filosofar ou vamos ensinar filosofia? Então, esse debate, que deve ser o mote, né? Porque está nas diretrizes também que eu estava lendo, que tem essa discussão, que é o grande mote. Então, é isso. A pergunta inicial que eu fiz para vocês: acreditamos aí na escola? E o Bruno me provocava também. Pô, velho, vai fazer um debate academicista? Cadê o Bruno? Deve estar fumando. Tá ouvindo, Então é isso, né? Será que a gente acredita ainda na academia? Será que a gente acredita ainda que é possível transformar essa escola? Estando dentro dela, fazendo curso, trabalhando na universidade. E aí, bom, temos que acreditar, né? Estamos aqui. O Bruno também falava isso. Bom, é sábado à tarde, velho. Você está aqui sábado à tarde discutindo, mas com que vigor, né? com que proposta. Então acho que é muito isso. Essa primeira discussão parte por isso, né? De que concepção nós estamos falando, que ideia nós temos, se nós vamos
revirar as cadeiras da escola, vamos tocar fogo nela, vamos destruir essa porra logo, ou vamos, dentro dela, criar um grande processo aí de transformação? Então, talvez essa seja a grande sacada das correntes críticas da educação. E quando eu falo, bom, já viu Paulo Freire, já viu o Saviani, a pedagogia histórico-crítica, porque também, do mesmo modo que o Estado, né, chega para a gente e coloca uma série de limitações sociais, as concepções pedagógicas também podem fazer isso. E ao longo da história aconteceu isso. As escolas não críticas que não conseguiam perceber a educação vinculada com a realidade social. Isso gera uma frustração terrível para o professor. O sujeito que está lá, que ele se forma, passa tantos anos na universidade, vai encarar a tua escola pública e de repente chega no final do mês, está lá aquele contra-cheque filho da mãe, magrésimo, né? E ao mesmo tempo enfrentamento com o aluno, enfrentamento com a realidade social, enfrentamento com o gestor corrupto. Então, porra, você acaba se frustrando. Para que eu me formei? Por que eu vou fazer filosofia para dar aula? Não, eu quero fazer mestrado, doutorado, eu quero ir para a universidade, eu quero... Para dar aula, né? No final da história o mesmo gestor dando um pouco mais, o mesmo gestor corrupto, o mesmo aluno enfrentando. Também se acha, né? É a mesma coisa, tem um gestor corrupto, tem um aluno filho da aluno enfrentando todo dia. Não é mais, não tá desculpa. Mas a desgraça na filosofia não tem plano B. Acho que até está brigando, não sei se tem acompanhado essa discussão. Não dá para comprar Petrobras, não, cara? Compôs a Petrobras? Não dá? Tem. A gente está brigando, não sei se é acompanhar, só para aproveitar, quer dizer, contra um projeto ridículo do Carol do Rio Grande do Sul. De oficializar a profissão. Na verdade, do nosso colega, que eu já estou me informando, né? É a ideia do Ricardo conselho. Moderno, professor da UERJ, atual presidente da Academia Brasileira. Oficializar a profissão filósofo. É mais um conselho, né? Mais um aparelho burocrático do Estado para poder... Então, nós não temos plano B. A nossa história é mesmo, seja presidido em si. É um baixo assinado, né? Dá um ponto. Sim. Inclusive o relator, para quem não sabe, é o grande pai e filho. Mas ele é contrário, falaram. A gente conversou, eu e o professor da UERJ, a gente conversou com ele outro dia, até isso, nem falei. Teve esse prazer. Filosofia, né? Mas ele se mostrou, sabido. A questão do enfrentamento é muito interessante, porque dentro da academia eu compartilho, eu tenho uma relação, eu acho que isso é uma sorte minha, talvez, eu tenho uma relação fraterna com os professores, alguns professores. Então, eu tento harmonizar, né, reconhecer o papel dele como profissional ali, professor, e ele como meu colega, meu amigo. E aí, nos bate-papos, rola a frustração no sentido do enfrentamento, quando eu proponho uma apresentação da filosofia diferente. Ou seja, quando eu proponho a construção de uma aula diferente, o meu estudante, a gente estava conversando sobre isso, né? Fala que eu sou falcatrua. Não é eu chegar, eu tenho 50 minutos de tempo de aula e passo um filme. E acabou e não tem uma reflexão. Não é isso. É propor, quando eu proponho fazer uma atividade com audiovisual e faz a intervenção com o audiovisual, estimula as pessoas, os estudantes a compartilharem algum apontamento comigo. Às vezes, ou muitas vezes, o próprio estudante faz uma leitura muito diminuta dessa aula e desvaloriza essa aula. E vai além, né? Demora 50 minutos. Vixe. Foi só a máquina. O barulho foi do copo de plástico. Qual fez o Como efeito? é que eu vou dar uma aula de filosofia, 50 minutos, só tenho 60 alunos para fazer chamada? Isso no ensino fundamental e médio. Agora, no ensino superior, que era o que eu estava destacando, às vezes pode até somar com o professor falcatrua, aquele que não cobra chamada, né? Justamente porque tem essa flexibilidade. Eu acho que
parte do princípio de que vocês sabem o que estão fazendo aqui. Vocês fizeram um vestibular para estudar filosofia, então vocês sabem mais do que ninguém, tem que estar na aula. Se não está, o problema é seu. Então não vou cobrar a chamada. No momento que eu vou perder não sei quantos minutos cobrando uma chamada, é o que eu já estou fazendo a minha apresentação da minha matéria, né? Do curso que eu quero. Muitos professores colocam até dessa forma, né? Não estou dando... A minha aula é um curso, né? Curso de filosofia, minha disciplina de moderna, vou trabalhar não sei o que em Kant, por exemplo. Né? O curso de Kant é sobre isso. Então, é um tempo que eu vou estar me dedicando para isso. Mas, enfim, quando a gente propõe essa alternativa diferente para os estudantes no ensino superior, eles criticam essa apresentação diferente da filosofia, porque lá onde você citou, não foi assim. Né? Você chega, cobra a chamada, pega a disciplina, a gente entende que o conteúdo é importante, um conteúdo bem apresentado, com o professor tendo segurança do que está colocando, né? Isso é importante na minha construção enquanto estudante de filosofia, mas qualquer curva de linha que o professor faça, opa, isso está diferente. Eu nunca tive isso no ensino fundamental, nem médio, e isso aqui no ensino superior, isso não é, como dizem, sério. É complicado, acho que tem que fazer uma reflexão sobre isso. Eu trouxe aí algumas imagens também para poder estabelecer esse diálogo, né? Nós temos aí o grande Eiffel, então, talvez aí década de 70, né? Porque uma discussão macro que nós estamos fazendo hoje, para poder depois chegar no específico, é o debate do PIB para a educação. Então, não sei se vocês têm acompanhado aí essa luta do novo PNE, do Plano Nacional de Educação, que tem discutido também junto com as executivas de vocês. Então nós estamos tendo uma grande discussão sobre o novo PNE. Então nós passamos em 2001, 2010 com o PNE 2011, 2020 está para ser votado e todo mês é mês que vem. Todo mês é mês que vem, um ano já se foi. E o mote aí seria, achamos 10% do PIB já para a educação pública. E aí a grande discussão aí do pessoal do Grêmio Brasil, da Pública, é com relação a essa pizza aqui, não sei se vocês já tiveram acesso a ela, que é da Autonomia Cidadã. E aí nós temos o Orçamento Geral da União para 2010. Foi 2010, eu acho. Esses dados não estão falando para verdade, não tem mais ovo, mas não peguei não. Mas acho que a ideia é a mesma, né? Não muda muito de 2010, 2011, 2012 não. E aí, o que nós podemos fazer dessa leitura? Cadê a educação ali, por favor? Cadê a educação? 3,88%. É azul clarinho. Embaixo, no canto direito. Agora eu achei essa isso, cultura 0,1. Direitos da cidadania, 0,16. Então, gente. Eu acho que esse momento é extremamente oportuno e os professores, enquanto sem já usar o jargão de esquerda, são companheiros aqui, pode esclarecer, pode fazer essa apresentação de uma forma mais bem feita. Eu sempre conversei com todo mundo lá no NF no Maranhão sobre essa questão do 10%, que é uma questão importante, mas que para os estudantes de filosofia não foi feita até o momento uma introdução sobre essa questão. Quando chega quando o movimento estudantil, e aí eu vou tentar construir uma crítica, o movimento estudantil organizado, quando apresenta essa questão para os estudantes, né, eu acho que não consegue fazer uma apresentação levando em consideração a peculiaridade de cada curso. Talvez aí é uma falta de comprometimento da minha executiva, que não é executiva, é uma associação, em construir essa apresentação.
que é o quê? Por que os 10% do PIB é importante para a educação? Porque só eu, que sou estudante de filosofia, ou só nós que somos estudantes de filosofia, se a gente se dedicar, como a gente se dedica nas outras ações, a gente consiga fazer uma coisa que Gramsci, eu vou usar a minha sardinha, né? Diz que o intelectual tem que fazer. E nós, querendo ou não, sendo libertário, de direita ou de esquerda, mas principalmente libertários ou de esquerda, somos intelectuais. E de direita também, somos intelectuais. E aí onde que entra Gramsci? Nós temos que fazer um papel de tradutores. Então, eu suponho, quase crendo, que os professores e nós, estudantes, temos que traduzir isso para os nossos colegas, para que eles consigam entender a importância dos 10% do PIB. Mas por que nós temos que fazer essa tradução? Porque nós entendemos a linguagem dos estudantes de filosofia. Nós entendemos a dificuldade de penetração do diálogo. Nós entendemos, ou tentamos entender, a dificuldade de adesão dos estudantes para se dedicarem a refletir, no mínimo, a refletir sobre essa questão. Porque qual é o problema prático disso? Quando não se há um devido investimento à educação, no sentido mais amplo do termo, falta infraestrutura para aquele que não conseguiu uma bolsa de mestrado, embora tenha sido aprovado, se manter no curso. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou usar então eu. Na minha realidade, talvez seja só minha assim, eu vou ter que fazer mestrado e dar aula. Ou de repente com um superior, eu posso ser supervisor de telemarketing lá no Rio, em São Paulo, né? Não sei. Então, assim, eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente tem que conseguir traduzir isso, para que os outros estudantes, no caso da filosofia, tenha uma maior liberdade para compreender isso e verificar se isso é importante ou não. Não, acho que 10% do PIB não é muito, né? Tem esse discurso. 8% é o ideal. Mas por quê? Sim. Pode discordância. Mas tem a ver com essa ideia que está no fundo da discussão, que é a formação da discussão do ensino de filosofia. Há muito tempo, se é que não o curso de filosofia deixou de tornar intelectual. É um problema passado. Foram estudiosos e autores em tempo. Mas o intelectual é outra coisa. O curso de filosofia não, são raras sessões, né, não formam intelectuais. Estão entendendo? O sujeito consegue pensar com esse instrumental teórico a sua realidade. O curso de filosofia, via de regra, não tem esse passo. Né? Se prende nas discussões que são, claro, a nossa área, nosso campo, dos autores, dos temas da filosofia dura, assim, mas esse passo, como é que esse instrumental vai lá pensar qualquer realidade, esse passo não se dá. Há necessidade. Talvez tenha iniciativa de alguns professores, algumas disciplinas, mas não encontra uma estrutura de curso, ou de pesquisa até. Não é? Pelo contrário, se você está discutindo bom, se eu me aventuro a pensar qualquer coisa que saia do comentário do autor do tema, numa monografia, numa dissertação, numa tese, ninguém vai me aceitar. Eu quero pensar a partir de Gramsci, os 10% da educação vai passar no lugar nenhum. Que é a questão intelectual. Que é uma tradição importante da própria filosofia, a partir do século XVIII. Né? Na filosofia, muitos filósofos têm essa cara. Você pega o século XX, né? Figuras como Marcuse, como Sartre, como Simone de Beauvoir, como Deleuze, como Foucault, quer dizer, são figuras que têm uma relação associada a grande. E a mágica que a gente consegue fazer é estudar esses conceitos nesses autores, descaracterizando essa outra questão de fundo que os caras estão pensando no seu movimento social, o seu tempo, a guerra, a descolonização, as prisões. Não, estudar o conceito de Foucault sobre a ordem. Tá, mas ele está pensando na ordem, não está do nada. Não, ele está pensando a partir daquela discussão específica. Está no contexto histórico dele, naquele momento. Isso é contexto, isso não é análise de filosofia, portanto,
Então, assim, por que eu chamo essa discussão? Vou pegar isso que você falou, porque é uma outra dificuldade que a gente vai encontrar, que você colocou, quer dizer, nesse professor que chega na sala de aula. Porque ele não foi formado, com raras exceções, talvez em alguns momentos, nesses 4 anos de curso, a fazer esse movimento. Ele foi treinado para fazer uma determinada coisa, comentar texto, comentar tema, e ele chega lá e tem aquele monte de gente que né? Que é isso, né? Então, acho que assim, essa questão da formação do filósofo, né? Da filósofa, como intelectual, é uma das perdas que dá para explicar as nossas dificuldades em relação ao ensino também, na minha linha. Mas para mim, assim, a imagem perversa aí, né, que o foco da nossa educação está ali, mas essa ideia do projeto neoliberal, de alimentar ainda o sistema financeiro, em detrimento da educação, saúde, né, se você for lá também acha saúde. Então, assim, essa lógica perversa de compreender a forma como que esse Estado está organizado, continua organizado, apesar de todo o discurso aí, o advento do Lula e tal, etc. Mas essa lógica se mantém. Tá? E acho que essa é a intenção do Bruno de falar intelectual, talvez seja intelectual político, orgânico, e está mexendo mesmo, agitando a galera para poder compreender o que é esse formato aí de orçamento da União que nós estamos vivenciando. Nesse caso específico da educação, cabe lembrar que não houve nenhum projeto de construção do Estado brasileiro pós-independência e pós-império, desde a República Velha, passando por Estado desenvolvimentista, a educação sempre cumpriu um papel muito subordinado. Assim, na verdade, acho que as nossas elites, classes, professores de classe que compuseram aí, o bloco no poder, os blocos que tiveram no comando do Estado brasileiro, elas nunca compreenderam a educação como um processo de democratização do conhecimento, como nunca houve essa necessidade, até hoje não há. O que a gente tem no ensino médio, assim, claramente uma massificação. Você tem estudantes matriculados, assim, como nunca teve em outros períodos da história do Brasil, mas tem uma massificação, que denuncia claramente que a educação, para esse contingente populacional que está abrangendo todas essas matrículas na rede pública, ela não está lá para cumprir nenhum papel, posso dizer, extraordinário na formação do Brasil. Assim, talvez na época do João Goulart, você tenha se aproximado disso. Talvez tenha se aproximado. Tinha um movimento forte com reforma de base, educação. E tem um filmezinho, só a dica de nota, né? Tem um documentário sobre o período de João Goulart, que a nível de curiosidade vale a pena assistir, deve ter 25 a 30 minutos, e eu acho que vai ajudar a ilustrar um pouco isso que... A gente teve algumas tentativas, né? Acho que o Brizolão, lá o CIEPs, né? Lá no Rio de Janeiro, talvez tenha sido uma iniciativa que vai mais nesse sentido, que coloca a educação como tendo um papel fundamental em algum projeto de desenvolvimento mais soberano, etc. Mas sempre foi um caráter de desenvolvimento dependente, né? Associado, independente associado. Você pega o ensino médio, né? O ensino médio é um grande buraco da educação brasileira. Ninguém sabe, nem nós da educação sabemos o que serve o ensino médio. Né? O ensino fundamental é claro. Né? Tem razão claro, tem investimento claro, tem... O ensino superior também. Mas o ensino médio nem sabe. Marcar X, vestibular. Quer falar do vestibular? Mas deixa eu vestibular. Ninguém na formação técnica seria uma saída importante, não tem problema. Desde que ampliado esse conceito de politécnico. Pode ser uma saída importante nesse sentido. Como é em vários países do mundo que tem educação muito melhor que a nossa. Né? Mas o negócio não tem identidade. Nesse projeto específico, o ensino técnico hoje vem sendo compreendido, se processa uma opção, mas é uma opção clara. Assim, quando a gente vê o que é o ensino técnico deles, a associação que eles fazem, todo ano sai uma matéria disso na televisão. É a Coreia do Sul, que forma um estudante que ele já sai do colégio montando celular. Que não seria um problema. Não seria. Nós falamos ainda da construção da identidade do ensino médio. Aí quando você pensa, bom, aí a filosofia, nós conquistamos a volta da filosofia depois de 20 anos, 30 anos pelo menos, não é? De luta aí, mas um negócio que não tem identidade. Exato. Senão, ou seja, nós temos mil problemas com a filosofia do ensino médio, claro, mas o problema é muito maior que a própria filosofia do ensino médio, ou ciência, etc. A própria ensino médio não tem identidade.
que você colocou sobre a formação era muito interessante, porque esses profissionais, tanto da sociologia como da filosofia, que estão entrando, se eles têm uma formação que possibilita eles utilizar todos esses essenciais teóricos que você acaba adquirindo para pensar a realidade da escola, você tem dentro da escola mais do que professores, você tem intelectuais que estão pensando o projeto de educação, ou alternativas, ou iniciativas interessantes. Eu acho que isso é fundamental. Beleza, então acho que um pouco do que está aí já foi falado. Eu sempre pergunto assim, quando eu estou numa discussão dessa, que eu jogo essa imagem, alguém já viu isso? Não. Eu vi na sua apresentação. Ah, sim, ela não. Droga, então vai, fala. Não. Então, acho que já foi falado um pouco, né, sobre essa ideia. Qual a ideia disso? O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão enxergando? Estou vendo uma inversão, né? E o que é querer a Argentina é. Esse cara tem problema com a gente, todo mundo tem problema com a Argentina, né? Esquece a Copa do Mundo, pô. Ah, mas eles botaram ali a cruz ali no quê? Não é no Brasil, não. Então, acho que a primeira imagem é essa, né? Tá invertido, inversão, tal. Mas por quê? Quem falou que tem que ser o contrário? Quem já estudou algum livro que tem esse formato? Eu geralmente faço, para compreensão de desconstrução, as pessoas falam assim, não, porque é assim, é aquela coisa do positivismo, né? É porque desse jeito. Aí eu falo assim, então imagina um alienígena, para quem gosta de ver essa coisa de coisas extraterrestres, né? Ele chegando no planeta com a visão do globo ao contrário. Será que ele vai aceitar esse conceito de norte-sul, né? De construção, de grade? Sim. Né? Então, essa é a ideia mesmo, né? O autor uruguaio, né? Que mostra justamente essa ideia de, por que a gente tem que aceitar? E já fala um pouco, né? Um pouco da cultura eurocêntrica. Colonialidade do saber. Então, a relação norte-sul. Dominação, dominado. E o próprio livro didático não consegue se expressar dessa maneira. Então, a grande sacada é essa. Poxa, que livros são esses que a gente está trabalhando? Por que essa formação tem que ser eurocêntrica? Por que o norte tem que estar em cima e o sul embaixo? Não pode ficar escolhendo agora. Oi? Sim, o Programa Nacional tem lá 5, 6, você escolher. Vamos ter essa agora. Esse discurso também já. Porque tudo é imposto da escola não serve mais. A gente tem que achar outro discurso. Então, mas o livro didático é escolhido pelo primeiro desses 5, 6, passado por uma comissão de pessoas da filosofia. Gente boa, gente convida pra gente militante, que foi lá, escolheu, e chegaram esses 5, 6 na escola, né, para o professor escolher. Então, assim, mas mesmo assim, vê só, você falou de Tenório, né, da cidade lá da Jovem, que está como exemplo. Tenório pode escolher também. 5, 6, mas 5, 6 da onde? Talvez de Minas, do Rio, de São Paulo? Mas para quem escreveu. Se a gente escreveu, então, esse é o salto que eu quero chegar justamente na história do Paraná. O livro didático tem que ter inscrito só os professores da rede estadual. Porra, imagina um salto qualitativo que você tem aí. Então você também tem uma inversão dessa coisa do que está posto, das verdades prontas. Eu concordo que há um avanço. Aí se a gente for pegar aqueles livros da década de 70, 80, a gente tudo ele. Não vai falar desse discurso assim, Não, tranquilo. Vou polemizar um pouco para essa história de que a escola é imposto, não. A escola, o dinheiro vai para a escola hoje, né? Então se gasta mal, o diretor está gastando mal, o livro didático é a gente que escolhe, né, na escola. Assim, tem lá, fala no conselho de escola, que legalmente está lá para funcionar. Se não funciona, porque a gente também não coloca para funcionar. Né? Então, assim, para não cair nesse discurso que é um bando tecnocrata que está pensando. Não é mais tão simples. E é mais difícil para a gente pensar as coisas. Mas eu acho que continua sendo. São amigos nossos que estão fazendo as coisas. Alguns tecnocratas ou no caso da filosofia, ou alguns que conseguem se camuflar muito bem como não tecnocratas. E outra coisa que eu penso que faz sentido, né, não generalizei, né? Alguns nomes eu posso te dar, você conhece, né? Que ajudaram a escolha de filosofia. Felipe, Marcelo Guimarães, sim, são tecnocratas. Mas não tem só eles. Sim, mas eu digo, e eu gosto de outros, são colegas. São pessoas que estão militantes nessa história de filosofia. Assim, esse debate, se for pegar para a geografia, 100% dos livros vão estar
Olha, eu lembro no ensino no Rio de Janeiro de a gente ter usado muito na história os livros de Francisco Alencar. Chico Alencar. Ele não era. Ele seguia à risca a metodologia histórica. É aquilo. Usava até os gráficos, até com relação à questão de modelos com geografia, né? Aquela coisa que você fazia análise. Mas ainda tinha um arcabouço bem. Olha, essa é a informação. É tantos por cento aqui, tantos por cento. É assim, estatística e forma de escrever história como a gente repassa. Mas não existe crítica, não existe um adendo, não existe mais assim, uma visão diferenciada. São os modelos didáticos que foram. Justamente depois daquela percepção da ditadura militar, né, saiu, não estamos mais estudando o SPB, Organização Social Política Brasileira. Agora a gente está estudando história. Filosofia. Né? Não entrou. Não veio junto. Eles continuaram seguindo, de certa forma, o mesmo arcabouço. É inegável que houve um salto qualitativo nesse material. Inegável. Mas o que eu quero dizer assim, que é preciso a gente poder avançar mais. Eu acho que o professor ser o construtor do seu material pedagógico, claro que tem a contribuição também do material, que pode ser utilizado, do que está posto e tal, mas mesmo essa escolha pode ser uma não escolha, né? Você ter poucas possibilidades também. Mas... Os professores da área são centrados, né? Eles que se fecham para o conhecimento que eles já têm, pouco se abre a conhecimentos novos ao colocar isso em sala de aula. Tem professor que dá 30 anos, 40 anos na mesma aula. Sim. E aí se reflete na didática do livro. E aí talvez o livro didático não faça o menor sentido. Né? Porque o que eu ia... aceito a polêmica, né? Embora eu particularmente ainda talvez eu tenha mais poder de voz quando eu me formar no final desse ano, para dizer que se eu pudesse abolir livro didático, eu me comprometeria quanto professor a escrever os meus textos. Sim. Né? Eu acho que é uma possibilidade de atuação. E outra coisa, eu acho que o livro didático por si só não faz nada. Eu amo o livro do Danilo Marcondes, mas se eu não estudar em momento algum da minha vida, o livro não vai, né, junto com a pomba do Espírito Santo, e iluminar os meus estudantes. Depende de como. Não vai. Né? Não vai. E aí, só para finalizar a questão muito bem colocada pelo professor, eu acho que essas intervenções, eu realmente acho, não tem sentido, ainda é pouco vivenciadas, até mesmo por nós estudantes. As possibilidades de intervenção que eu suponho, quase crendo que faz parte de um processo democrático. Quando me apresentam as possibilidades de intervenção. Quando, por exemplo, tem uma reunião de colegiado de curso e o estudante é convidado e ele tem voz. E aí, se ele se coloca mal, por pior que seja a cagada que eu fale, não é me ridicularizando na frente de todo mundo que vai fazer com que eu aprenda. Eu vou ficar cada vez mais irritado com os professores, né? Vou disseminar todos os meus equívocos com meus colegas e não vou contribuir em nada. Eu acho que a gente aprendendo, aceitando o desafio, ainda mais o professor que tem uma vivência muito maior do que o estudante, você sabe que não falou, não está grave, não dá tempo ao tempo. Mas isso é engraçado. Eu lembro perfeitamente. Quantos cursos que eu uso, e vocês que estão aí, ou dando aula universitária, o discurso que eu uso, muitas vezes você tem razão, né? Professores da universidade em relação aos alunos, é o mesmo que eu vejo muitas vezes alunos da universidade que começam a dar aula ou ir para o estágio, fazem em relação aos alunos do ensino médio. É um bolo de barba, é um bolo de ignorante, é um bolo de caras assassinados. Me assusta isso, porque assustador, né? São pessoas assim que acabaram de sair do ensino médio, né, da cidade de vocês. Eu escuto muito isso do povo do PIBID. Passa 2, 3 anos aqui dentro e parece que ele volta no Platão, parece que entra no rio do esquecimento, entendeu? E aí volta pra lá como se tivesse, né,
E é demais, você sabe que acabou de sair daqui agora, bicho. Como é que você não tem mais discurso para falar para aquela galera? Se faz 2, 3 anos você está, né? Vocês vão ser mais da idade deles, eu tenho muitas vezes até mais novo que os caras falam no médio, né? Então, assim, um pouco essa mágica, né? Como vai se reproduzir, não acho brincadeira, como é que isso vai se reproduzindo? Do mesmo modo que eu na academia, muitas vezes posso tratar um aluno de maneira autoritária, assim, meu poder acabou, acaba mesmo sendo reproduzido já muito, né, rapidamente um aluno que não está fazendo já no estágio quando ele vai trabalhar com os alunos do médio. É alguém que sai de lá tem 2 anos, 3 anos. Né? Imagem é essa que acontece. Né? Então, aí projetamos, só para tentar trazer essa imagem um pouquinho da Mafalda, né? A ideia das correntes críticas de educação. Vamos lá. Não conseguiram, então vamos. Não está conseguindo, não? Está escrito assim: por que diabos caminhamos como carneiros sem sequer sabermos para onde vamos? Aí vem a máquina e tira o cara. É bem The Wall, né? Do Pink Floyd também, né? Eu acho que tem essa imagem aí. Tem The Wall. Tem inclusive o trecho do vídeo do The Wall. Mas a ideia é essa, assim, eu tento trazer essa discussão quando eu falo sobre educação para aquele professor que chega na escola, acabou de se formar. Vamos lá, gente, bora lá. Pô, bicho, cala a boca, velho. Sai dessa, daqui já acabou faz tempo, essa escola morreu faz tempo e tu tá querendo se mostrar, tá chegando agora, pô. Então esse é o discurso que vai em cima do sujeito que está sedento, vamos lá, escola pública, vamos transformar isso aqui, tal. E quando você não consegue transformar isso numa coisa coletiva, então, velho, já era, acabou. Você vai ser abduzido aí pela máquina. Esse é um grande problema, né? Porque quando você está aqui na academia, você vê um ambiente, assim, que lhe inspira, é inspirador, os métodos que você aprende, tudo. Aí quando você vai colocar em prática, aí é aquele choque. Não só com a escola, mas com a estrutura, com os alunos, com o X. Aí você, caramba, tudo que eu estudei foi praticamente, não tudo, né? Mas assim, a ideologia que eu havia criado lá na academia foi praticamente de água abaixo. É um choque. Eu nem sei se eu posso. Eu nem sei se eu posso me aventurar aí no Hegel Marx nesse debate deles da cabeça para a realidade. Foi como a Andrea colocou, que ela foi precisando dar o estágio, né? Aí veio esse choque todo. É um discurso muito constante. Todos os colegas do PIBID, eles sempre lembram disso. Não, a gente está aprendendo essas coisas nas cadeiras de didática, mas sabe que isso aí é papo furado. Uma coisa que me incomoda muito é você é aluno de licenciatura, qualquer que seja, aluno de licenciatura. E aí, vai dar aula? Não, vou dar teste. Não, mas aí tem que fazer graduação para depois falar, não vou tentar dar aula na tal universidade. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Eu sempre fui muito... Eu sempre tive aquela sensação assim, o conceito de prova e teste. É um dos grandes bons debates. Vou marcar outro dia. Prova e teste. Porque ainda existe no básico. Né? Já no básico você tem já as crianças levando a senhora. E o pior, ainda existe na universidade. E eu estava comentando agora, tinha uma filha de um amigo meu que trabalha, que estuda nesses colégios, assim, esses privados, GELs e tal. E ela falou assim, não, eu estou no último ano, já estou no grupo do vestibular e tal. E a gente já está fazendo simulados, né? Esse mês vão ser 43 provas. Aí eu falei pro meu amigo assim, rapaz, a gente quando fazia 10, a gente já morria de, a gente tem 10 provas para fazer no mês de prova, né? A menina tá falando de 43 provas. Mais de 2 provas por dia. É uma máquina. É a referência. Meus colegas trabalham com FJ, né? E aí, assim, enfim. Não ia falar mal dele, não. Não. Mas o estudante sério é o que faz, no mínimo, 5
todo estudante deseja ser chamado, você é brilhante. Sou obrigada a fazer 12, então não sei o quê. Porque é anual, né? Cara, semestre passado eu paguei 3 cadeiras e foi a melhor coisa da minha vida. E Quando eu mais aprendi. Quando eu paguei 3 cadeiras. Aqui é Eu estou pagando esse período